Olá, eu sou Débora Mello. Estou no ramo de saúde e segurança há 18 anos. Sou responsável pela empresa Life Safes, sou a diretora administrativa da Life Safes e da Medic Hilt. Então, hoje nós vamos fazer um bate-papo bem descontraído para esclarecer algumas dúvidas e entender um pouco melhor sobre os riscos psicossociais que estão sendo levantados agora pela NR1, que estão sendo tratados pela NR1, com a minha amiga parceira de longa data, a Micheline. Então, eu vou deixar ela se apresentar para vocês e explicar qual que é o trabalho dela, o que ela vem desenvolvendo aí ao longo desses anos. É uma parceira que eu tenho uma admiração muito grande pelo talento, pelo profissionalismo dela. Então, eu vou deixar ela se apresentar para vocês. Obrigada, Débora, por essas palavras, né? Eu sou a Micheline, trabalho no ramo da ergonomia já há mais de 20 anos, né? Nós desenvolvemos aqui uma parceria bem longa. Eu sou gestora da empresa Ergoens de consultoria, em que prestamos serviços e consultoria de ergonomia para todas as empresas de saúde ocupacional, treinamentos, capacitações. A gente dá o apoio e elaboramos também os mapas de risco. Todos os produtos referentes à ergonomia, nós estamos aptos a desenvolver esse produto. Então, eu sou mestre em engenharia de segurança do trabalho, também na área de concentração de ergonomia e segurança do trabalho, fisioterapeuta de formação e também tenho o curso de gestão nas clínicas de saúde. Então, fisioterapeuta, trabalho na área de saúde também e trabalho na área de ergonomia. E essa parceria ela é bem longa, a gente vem trabalhando aqui nessa região centro-oeste já há um bom tempo, tentando trazer e levar a saúde e segurança para todos os nossos colaboradores, né, e as empresas que a gente presta esse serviço. Sim. Micheline, eu acredito que esse nosso bate-papo hoje é mais para poder trazer um esclarecimento para o pessoal aí com relação a essas alterações da NR1. A gente sabe que não é novidade, né? Porque já existia essas demandas dos riscos psicossociais na NR17. O que trouxe foi algumas alterações ali. Você pode pontuar para a gente quais são o que mudou e qual é a relação que tem entre a NR1 e a NR17? Bem, o primeiro ponto é que a NR1 ela trouxe agora expressa a questão dos riscos psicossociais. Não é que os riscos psicossociais não deveriam ter sido levantados anteriormente, mas eles estavam meio esquecidos, né? E com essa demanda, a pressão da sociedade e o próprio aumento desse adoecimento com relação à saúde mental, o próprio Ministério do Trabalho ele trouxe viu a necessidade de trazer expressamente na norma essa alteração com a inclusão dos riscos psicossociais para que sejam feitos esses levantamentos. Então, basicamente, essa foi uma alteração que vem trazendo assim esse movimento, né, e essas dúvidas crescentes. Uma questão que é bem importante e que às vezes gera bastante dúvida é que os riscos psicossociais levantados, eles são relacionados à organização de trabalho. Então, são riscos ocupacionais. Tem toda a relação, né? Com a NR17, com toda a organização, estrutura da empresa mesmo, né? E é interessante porque a gente não quer fazer um levantamento clínico. Se o funcionário ele tem estresse, se o funcionário ele tem burnout, se o funcionário ele tem depressão. Nós vamos fazer o levantamento das características da empresa, ou seja, dos riscos que existentes na organização de trabalho que possam causar o adoecimento. No ambiente, né? O que tem gerado assim, uma grande confusão. Assim, surge bastante dúvida assim, do pessoal. Vamos fazer a avaliação psicológica de todo mundo. E não é isso. Né? O pessoal tem confundido muito, está querendo fazer assim, uma avaliação psicológica, que é um exame, né? A avaliação psicossocial, que é um exame, com esse levantamento do risco psicossocial, que é referente ao ambiente que o trabalhador está ali trabalhando no dia a dia. Né? Então, eu acredito que na parte ergonômica, você vai poder me dizer melhor assim, quais são os pontos ali que, de repente, vai ser avaliado, que já era avaliado, não é uma novidade, né, como a gente falou, mas o que vai ser avaliado ali para que se coloque isso num documento?
Na verdade, assim, a NR1 ela também trouxe essa questão, porque quando ela traz que vai ser, trouxe expressamente a necessidade de avaliação dos riscos ocupacionais relacionados aos fatores psicossociais, ela já linka e faz a colocação de que esses riscos devem estar agregados à NR17. Dentro da ergonomia, se você olhar o capítulo lá da NR17, nós temos 5 grandes subdivisões. Então, a NR relacionada à ergonomia fala da avaliação de mobiliário, dos aspectos biomecânicos de levantamento e manuseio de peso, dos aspectos relacionados ao ambiente de trabalho, e tem uma parte lá que ela fala da organização do trabalho. Então, já desde sempre, quando foi lançada a NR17 já trata da organização de trabalho e já trata dos riscos psicossociais. E esses riscos agora eles estão em mais evidência, mas eles sempre existiram. E o documento ele é a análise ergonômica do trabalho ou a avaliação ergonômica preliminar. Desde 2018, nessa formulação anterior, que o próprio Ministério do Trabalho já exige também que todas as empresas elas tenham essa avaliação ergonômica e essa análise ergonômica preliminar com o documento. E aí deve estar incluído também os riscos psicossociais. Certo, que é o que a gente fala quando a gente diz que também que não é novidade e que todas as empresas devem fazer, né? Isso é uma dúvida das empresas, né? Quais empresas vão ter que fazer esse levantamento agora? E não é agora, não é uma novidade. Sempre teve que ser feito, né? Então, assim, independente do grau de risco da empresa, da quantidade de colaboradores, essa AEP já deveria ser feita, né? É isso mesmo, né? É isso mesmo. É isso mesmo. Todas as empresas, seja ela grau de risco 1 e 2, que às vezes essas empresas de grau de risco 1 e 2, elas estão isentas do inventário, né, de riscos, mas elas não estão isentas de avaliar a saúde dos seus colaboradores, os fatores de riscos presentes no ambiente de trabalho. Então, todas as empresas elas devem ter um documento de avaliação ergonômica preliminar. E assim como as outras empresas, por exemplo, a gente diz, eu faço avaliação de riscos químicos, dos riscos biológicos, existe um documento para se registrar esse risco. Você não adianta colocar lá no seu PGR, no seu GRO, apenas o mapa de riscos. É importante ter esse documento para comprovar como foi feito esse levantamento. E esse documento é a AEP. Então, existe a exigência legal desde 2018. Vai ser exigido que dentro desse documento também esteja explícito os riscos psicossociais. Sim, o que gera um pouco de confusão, até que essa questão da análise ergonômica, que veio a questão do e-social, né? Então, se cobrou muito ali LTCAT, o PCMSO, o PGR, e aí ficou muito só nessa questão. Então, as empresas acreditam que, elaborando esses documentos, fazendo só esses levantamentos ambientais, eles estão totalmente respaldados, né? O que não isenta a empresa da análise ergonômica, né? Porque ela também é obrigatória e para qualquer tipo de atividade. É o que a gente falou, independente do grau de risco da empresa, isso tem que ser elaborado. E eu vejo que, então, como não era feito da maneira correta, eles não estavam colocando em prática essa coleta de dados da maneira adequada, conforme solicita a NR17, e com o adoecimento desses colaboradores, com essa questão do assédio moral, sobrecarga de trabalho, eles se atentaram e ao mesmo tempo, a entrada de tantos pedidos ali de benefícios ao INSS com os CIDs relacionados à questão psicológica, né, do adoecimento mental mesmo do colaborador, eles se atentaram a isso. Olha, então não vai ser mais só um ponto ali da NR, vai ser obrigatório agora e a gente vai colocar isso mais incisivamente na NR1, a gente quer ver isso melhor documentado. Acredito que deve ser isso, né? É isso mesmo. Então, assim, a gente sempre, nessa parceria que a gente trabalhou juntos, a gente sempre tentou fazer todos o mapeamento desses riscos através de instrumentos adequados, mas a gente via que algumas outras empresas não faziam esse levantamento e, às vezes, nem evidenciavam esses riscos. E aí o adoecimento ele continuou acontecendo, os absenteísmos continuaram acontecendo e os fatores de riscos eles estavam presentes, mas não eram identificados, como se não precisasse da identificação. Então, assim,
o Ministério da Saúde, diante dessas queixas e diante dessas evidências, ele achou por bem reforçar a necessidade que esses riscos eles fossem expostos. E eles devem ser colocados nesse documento, que é a análise ergonômica preliminar, que não é uma novidade para a gente, né, que já trabalha há um tempo com isso, e que é muito importante porque a gente ter as medidas de prevenções corretas. Nosso PGR, nosso GRO, ele não deve ser só um documento de gaveta, né? A nossa intenção é que a gente tenha a evidência desses riscos, os riscos sejam levantados, sejam identificados, sejam classificados, para que a gente possa ter medidas de prevenção, de mitigação adequadas. Então, precisa dessa identificação com uma metodologia adequada. Importante você citar essa questão da metodologia. É até engraçado, porque veio uma demanda para mim essa semana na empresa. E aí, enfim, a gente encaminhou o orçamento, foi até engraçado. E aí a empresa citou para mim da seguinte maneira: mas teve um outro prestador de serviço que veio aqui, aplicou um questionário e já colocou no documento. Então, achei que foi uma coisa muito simples. E não é bem assim, né? Não, de jeito nenhum. Existem metodologias padronizadas, já cientificamente validadas, que elas são utilizadas para a identificação dos riscos. Você não pode pegar, às vezes, para fazer a avaliação de um risco químico e você simplesmente, eu acho que aqui tem um risco químico ou ali não tem. Existem metodologias padronizadas, utilizadas para a avaliação desses riscos. Eu não posso inventar um questionário da minha cabeça e aplicar numa empresa. O Ministério do Trabalho ele não direciona a nenhuma ferramenta, a nenhum questionário específico, mas existem os órgãos que eles fazem essas avaliações e esses estudos, como a OIT, que tem as ISOs também. Nós temos outros questionários altamente qualificados para fazer essa avaliação. Não pode ser da nossa cabeça fazer uma identificação. Existem questionários padronizados e existem essas ferramentas que elas já são... nós da ergonomia já conhecemos há longo tempo, né? Há um tempo grande. E aí você, às vezes, colocar lá que existe ou que não existe risco e que não acrescenta em nada, provavelmente não está havendo a identificação correta desses riscos, e a empresa também daqui a pouco pode sofrer com os índices de absenteísmo, diminuição da sua produtividade, né? Que a gente está vendo um adoecimento muito grande dos trabalhadores com relação aos riscos de saúde mental, né? Como você citou anteriormente, as questões relacionadas ao estresse no ambiente de trabalho, aos assédios, seja ele moral ou sexual, a questão da monotonia, a questão das próprias relações interpessoais no ambiente de trabalho. O excesso de tarefas, né? Ou as tarefas não bem definidas. Voltando à questão do questionário ser um questionário validado e certificado. Até porque, assim, como que você vai quantificar isso, né? Você pega um profissional ali que não tem a devida qualificação e coloca para aplicar um questionário para todos os colaboradores. Como que você vai quantificar isso, né? Existe o risco, não existe, mas em que quantidade? Então, existe essa questão da quantificação também, né? Que essas ferramentas... cientificamente testadas, né, comprovadas, vai te dar esse embasamento, né? E a importância também do profissional qualificado para poder fazer essa interpretação. Então, assim, eu vejo que o Ministério do Trabalho ele não vai te dizer assim, você vai usar a ferramenta A ou a ferramenta B. Mas ele sabe quais são as ferramentas que existem, então ele vai puxar ali no documento como é que foi feito esse levantamento, quais foram as ferramentas utilizadas para poder validar isso, para poder comprovar se existe realmente aquele risco ou não. Isso aí que você falou é bem importante, até porque a norma NR1, essa atualização, né, que veio desde agosto do ano passado, ela exige que haja a graduação, né, a gradação desses riscos, para ver a probabilidade da ocorrência desse risco e do dano à saúde do trabalhador. Então, você apenas aplicar um questionário, você tem que identificar se esse risco é baixo,
médio, alto, e como vai haver a graduação desse risco se não tiver agregado a uma matriz de risco, a um plano de ação, ao próprio GRO da empresa. E se esses questionários eles não têm essa quantificação, se você faz da sua cabeça, você acaba tendo uma falha no processo de identificação dos riscos. E aí, quando houver a fiscalização, que eles forem exigir qual é a graduação desse risco, qual foi a ferramenta utilizada ou a metodologia, porque pode ser até através de entrevistas, mas qual a graduação desse risco? Nós temos que ter um padrão para a utilização das nossas avaliações, das nossas ferramentas. Elas têm que ser acopladas e agregadas ao próprio PGR da empresa. Não adianta também pegar, às vezes, uma avaliação ergonômica preliminar sem você estar identificando quais as outras ferramentas e como aquela empresa faz sua matriz de gerenciamento de risco. Eles são agregados para que a gente chegue nas mesmas conclusões, para que o nosso plano de ação ou então o nosso PGR ele seja um só, que ele venha a trazer a prevenção e a diminuição desses riscos na saúde do trabalhador. Um outro ponto que eu vejo que é bem importante, que o pessoal questiona muito, assim, é como que isso vai ser dividido dos fatores externos, porque tem tudo aquilo, né, da nossa casa, da nossa família, as questões pessoais que também traz essa questão da sobrecarga mental, né? Como que isso vai ser dividido em relação às questões relacionadas ao trabalho? Então, o pessoal tem muita preocupação em relação a isso. E eu queria que você pontuasse um pouquinho assim, como que isso pode ser dividido, como que você vê essa divisão, o que vai ser levantado e como que a gente consegue dividir isso aí. Bem, as questões relacionadas à saúde mental são de difícil quantificação mesmo, então, porque são fatores interpessoais. Uma mesma demanda e uma mesma sobrecarga para uma pessoa, ela pode não ser a mesma para outra pessoa. Então, existem as diferenças pessoais que dificultam um pouco essa quantificação. Por isso, a gente também tem que se basear em metodologias cientificamente comprovadas, para que a gente consiga partir de uma população naquele ambiente de trabalho, para que a gente consiga ter uma amostra, para que a gente consiga ter uma média. E aí, se você for identificar que existe algum tipo de assédio moral, por exemplo, em um ambiente de trabalho, você não vai pegar uma pessoa que tem, às vezes, um relacionamento difícil com ou um colega ou um chefe e colocar aquela situação como sendo um fator de risco. Existe por trás toda uma avaliação da organização de trabalho, das outras pessoas envolvidas no trabalho, porque as pressões da vida elas podem interferir na saúde mental da pessoa. Por exemplo, as mudanças, como se uma pessoa está passando por um processo de divórcio, se uma pessoa está passando por um processo de luto, essas mudanças elas impactam a saúde mental e impactam o trabalho. Então, nós temos que diferenciar se aquele estado de adoecimento ou aquele estado de sofrimento mental ele é decorrente das situações de trabalho, porque vai influenciar não uma pessoa apenas, influencia demais pessoas da organização. Sim, o que eu acho importantíssimo disso, e assim, eu vejo que tem essa questão dessa relação, o pessoal acha difícil esse diferenciamento, mas é por isso que o Ministério do Trabalho ele cita que ele vai avaliar especificamente o que está relacionado ao trabalho, o ambiente de trabalho, porque isso é possível através dessas ferramentas ser separado. Então, assim, o que ele quer saber é do trabalho, o que aquilo agrava para o colaborador, né? Do ambiente. E aí eu vejo a importância também da avaliação. Sim. De ser feita uma avaliação bem feita e não assim, uma avaliação... ser feita uma avaliação individual, né? Porque tem que ser feito com todos os colaboradores. Eu vejo que a maneira de ficar mais fidedigno, mais fiel ao que está exposto ao colaborador é que seja feito um levantamento com todos e não por demanda, né? Acho que tem que ser feito todos, até porque são questões, igual você falou, individual, o que adoece mais um, às vezes não adoece mais outro. Então, até para tratar dessas estratégias. E o Ministério do Trabalho vai verificar justamente isso, como foi levantado e o que você faz. Então, de repente, o colaborador, a empresa
tem todos os meios, coloca todo o plano de ação em prática, tem toda uma política, né, para a questão da saúde e segurança ali do colaborador. Está atendendo todas as demandas. E, de repente, naquele setor, para a atividade do colaborador, não tem uma sobrecarga. E aí ele está alegando que aquele problema é relacionado. Então, é relacionado ao trabalho dele. O Ministério do Trabalho ele vai olhar isso, né? O levantamento que foi feito, o que foi utilizado ali para ver a veracidade disso, correto? Correto. E é interessante a gente falar sobre isso porque todo o trabalho, às vezes, ele exige uma demanda e uma carga maior em algum momento. A maioria dos trabalhos, você pode, às vezes, chamar o trabalhador para dar um feedback, e o feedback para uma tarefa pode não ser positivo, pode ser negativo. Algumas situações do cotidiano da atividade, uma maior demanda, um maior momento de pressão no trabalho, eles flutuam, faz parte do nosso trabalho. O que a gente não pode é fazer com que todas as pessoas o tempo inteiro estejam expostas a situações de sobrecarga e de estresse ou de outros fatores que levem ao adoecimento no ambiente de trabalho. Então, não é às vezes, olha, aqui apareceu uma demanda maior que a gente vai ter que entregar um produto amanhã, vamos fazer esse trabalho. Se está dentro do escopo das atividades, é uma demanda pontual que está dentro dos seus objetivos, ela não deve ser considerada como um fator estressante ou um fator de risco psicossocial. Porém, se as metas e os objetivos não estão bem estabelecidos, aí a gente pode gerar um adoecimento. E tem uma questão interessante que é também o fator, o inverso, né? Tem algumas empresas que elas simplesmente excluem completamente a questão dos fatores dos riscos psicossociais e colocam como se não existisse. E aí a gente vê que, na verdade, não usou nenhuma ferramenta, nenhum critério. Existe também outro fator que eu vi em uma empresa que eu peguei o levantamento, né, do PGR delas e estavam lá muitos fatores de riscos psicossociais enviados para o E-Social. E eu disse, de onde tiraram isso? Não, porque o trabalho de computador, o trabalho no ambiente de computador, ele gera uma sobrecarga também da questão de riscos psicossociais, né? Porque exige uma concentração. Eu disse, nem sempre. Nem sempre. Qual a ferramenta utilizada? Como vocês se basearam para estar levando essa sobrecarga? Nem todo trabalho que exige, às vezes, em algum momento, uma concentração, ele pode ser considerado um risco. Nem todo trabalho que gera, em algum momento, uma demanda maior, pode ser considerado risco. A gente tem que ter cuidado para não colocar também, não expor as empresas que a gente trabalha, ou até a gente colocar no documento um risco de forma errada que venha nos prejudicar. Então, nós queremos a prevenção e a identificação, mas a identificação correta, com metodologia correta, com o compromisso com os trabalhadores, com os funcionários, com a saúde e segurança deles, mas também com segurança e com o compromisso da empresa, para que ela continue, para que a empresa que está nos procurando para fazer essa avaliação de uma forma correta, ela merece que a gente entregue um produto correto para ela. Que seja eficaz, né, esse plano de ação para ambos os lados, né? E você pontuou a questão desse trabalho que pode ser em períodos, né? Então, assim, a nossa região é uma região muito agrícola, até pegando esse gancho. Então, é uma região muito agrícola e a gente trabalha com safras, né? Então, assim, num período, realmente, de repente, o colaborador tem uma sobrecarga maior, mas aquilo não perdura o ano todo, né? Então, eu vejo que uma boa avaliação de risco psicossocial, ela passa pela ergonomia. Não tem como separar isso, né? Não tem como. Na verdade, é obrigatório que seja realizada a avaliação dos riscos psicossociais através do documento de análise ergonômica. Então, seja ela análise ergonômica do trabalho ou avaliação ergonômica preliminar, esse documento de avaliação dos riscos psicossociais tem que estar inserido nesse documento. Não adianta uma avaliação avulsa. Essa avaliação avulsa não está inserida dentro do processo de organização do trabalho. Porque dentro do processo de organização do trabalho, se você verificar a NR17, ela vai
procurar identificar todas as formas como que esse trabalho é organizado, em turnos, noturnos, quantidade de funcionários. Então, a gente faz um levantamento de como é essa forma dessa organização e insere os riscos psicossociais dentro. Ele, sendo um documento avulso, ele não vai ter uma validade pelo Ministério do Trabalho. Eu tenho visto, a gente costuma até brincar que casa de ferreiro, espeto é de pau, né? Então, eu até peguei essa questão da NR1 aí e estava dando uma reavaliada nos meus processos, né? Melhorando os processos ali. Até vai começar a minha análise nos próximos dias, né? A análise da nossa empresa lá. Mas o que eu vejo é que é uma oportunidade de investir mesmo na saúde do colaborador, né? Do bem-estar. Porque se você tem um colaborador ali num ambiente adequado, um ambiente agradável, com as suas atividades bem descritas, né, tudo ajustado, você tem esse retorno. Você tem um retorno financeiro disso também, né? Então, eu tenho visto essa questão da NR1 que ela está trazendo aí, esse ponto, como uma oportunidade de organizar a empresa mesmo, né? De se reestruturar, de colocar em prática aí alguns planos de ação. O que você vê dessa maneira? Como que você enxerga isso? Vejo dessa maneira, né? Eu gostei muito dessa atualização, porque ela veio trazer a importância mesmo do gerenciamento desses riscos, e a maioria das empresas que elas estão começando a fazer esse olhar, igual vocês estão fazendo agora, começam a enxergar a oportunidade de melhoria, né? E nós também vemos que essa é uma oportunidade de olhar para esse ambiente que a gente trabalha todo dia, onde a gente passa a maior parte da nossa vida produtiva, né? É no ambiente de trabalho. Então, se existe a oportunidade da gente identificar esses riscos e eliminar, mitigar ou melhorar a qualidade de vida nesse nosso ambiente de trabalho, isso só traz benefícios, né? Não só aqueles benefícios que a gente está na redução, na questão de absenteísmo, mas também a melhoria do clima organizacional como um todo. Isso reflete no nosso bem-estar no ambiente de trabalho. Então, é uma medida de segurança, é uma medida de prevenção que está atrelada diretamente à qualidade de vida no trabalho. Então, é um benefício e é uma oportunidade. E assim, Michelina, eu gostaria que você pontuasse, depois que a empresa fez esse levantamento, identificou ali, decidiu, né, quais vão ser as ferramentas, alguns pontos, o que poderia estar ali no plano de ação? Sei que existem particularidades de empresa para empresa, o que foi definido ali, qual o profissional que vai fazer o levantamento, enfim. Mas algumas melhorias que você vê que dá para ser feito de uma maneira geral. O que poderia ser feito? Algumas dicas aí para a gente do que poderia ser feito para a gente já ir adequando. Na verdade, a gente vai fazer a graduação, né, para ver se esses riscos eles têm que ser, a partir da identificação se tem uma prevalência alta ou baixa, como a gente vai estar lidando com essa demanda. Mas existem várias outras possibilidades de melhorias, né, e diminuição e eliminação desses riscos psicossociais a partir da identificação de onde vem. E nós podemos também contar com a ajuda de outros profissionais especializados, né? No caso de uma grande demanda de adoecimento, de levantamento de riscos que estejam afetando a questão de estresse, a gente pode chamar um profissional também da área, né, da psicologia, para estar agindo junto com a empresa, com capacitações, com treinamentos, alguns profissionais de coaching também que possam estar ajudando a como melhorar esse clima organizacional. Se a questão desses riscos estejam bem relacionadas à questão de organização do trabalho, como os turnos, horas extras, a questão da monotonia, a gente vai ter que trabalhar junto com essas questões organizacionais. Então, tudo vai partir dessa identificação. Hoje a gente tem grandes possibilidades, né, de trabalhar nas questões de saúde mental, porque é um tema que está sendo bem debatido. A gente tem bons profissionais também na área que fazem essa gestão organizacional, e a gente pode contar com o apoio deles para o desenvolvimento de um plano de ação de acordo com os riscos que foram identificados e com os objetivos da empresa. E aí a gente consegue fazer a eliminação desses riscos na grande maioria dos casos. Tem se levantado a possibilidade de um adiamento,
Tá para entrar em vigor a partir do dia 26, né, de maio, essa questão da adequação da NR1, mas existe a possibilidade de um adiamento, até porque assim, o nosso governo tem muito isso, né? Coloca uma regra e vamos prorrogar mais um pouquinho, mas acontece. Então, assim, mesmo que ocorra, o que você recomendaria? O que você acha? Na verdade, a gente está ouvindo esses boatos, né, desse adiamento. Eu acho que as empresas já tiveram bastante tempo, desde agosto, para se adequar, né? Até porque não é uma regra nova, a gente tem desde 2018. Sim. Mas tudo bem, se houver o adiamento, a gente também acha que esse adiamento ele não vai ser um prazo tão longo. Então, talvez tenha dado mais tempo para que se busque fazer da forma correta. Um fôlego, né? Um fôlego, mas faça de forma correta, procure os profissionais para estar fazendo essa identificação de formas corretas, porque vai haver depois a própria avaliação disso. Então, vai haver a fiscalização. Quando a gente escuta, eles estão dizendo que vão fiscalizar, vão ver se tem o documento. Então, a partir do momento, se houver esse adiamento, é o momento de fazer da forma correta. Procurar organizar, procurar identificar, procurar colocar no mapa de risco, fazer esse gerenciamento desses riscos de uma forma adequada. Se não tiver o documento de análise ergonômica, procurar inserir esse documento também dentro do PGR para que a gente consiga fazer um trabalho eficaz de verdade. Então, a prevenção mesmo, né? É o prever, fazer antes do que aconteça, né? Não buscar, como o pessoal gosta de falar, a bola dentro do gol, né? E como você está falando, pode ter o adiamento, mas não o cancelamento. Não, o cancelamento jamais. Então, ele vai aparecer. Sim. Então, a gente está com essa, como se diz assim, tá a bola aí na frente do gol mesmo. Então, só se preparar e posicionar o goleiro. Micheline, eu gostaria que você colocasse para a gente algumas considerações finais, né? Fica aberto a você colocar aí para o pessoal como que eles podem buscar esse suporte nessa questão das adequações para atender a NR1. Então, fica à vontade. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite, né, que é sempre bom estar trabalhando com essa parceria. A Life sempre foi uma parceira de muito tempo. E eu gostaria de deixar essa mensagem para vocês, que essa alteração, né, na NR1, ela veio como oportunidade dessa adequação, da inserção desses riscos nos documentos oficiais através da análise ergonômica do trabalho e análise e avaliação ergonômica preliminar. Então, é a oportunidade das empresas estarem se adequando, fazendo o levantamento desses riscos, porque esses riscos existem, eles estão presentes no ambiente de trabalho, eles fazem parte dessa nossa rotina, do nosso cotidiano. Então, fazer esse levantamento, fazer esse mapeamento, fazer essa identificação de uma forma segura, de uma forma adequada, de uma forma que a gente tenha metodologias confiáveis para que a gente esteja também não só protegendo a nossa empresa, como protegendo os nossos trabalhadores, que é o nosso principal objetivo nisso tudo. Eu deixo também, a gente vai ficar aqui com os contatos da empresa, caso tenham necessidade de um contato individual, para que a gente possa estar trocando ideias, trocando informações, tirando dúvidas. Podem me procurar através das redes sociais, através dos links para a empresa e também através da própria Life, né, que a gente tem uma parceria e a gente trabalha junto. Então, para vocês que estão nos assistindo, o convite é que procurem fazer essa adequação, procurem fazer esses ajustes, que a qualidade de vida e a segurança para os empregados, para os seus funcionários, vai ser sempre uma recompensa. Eu agradeço por você ter aceitado o convite, esse desafio, né? E assim, eu quero agradecer muito pelos anos de parceria, pelas explicações, e dizer que para o pessoal que assim, tem dúvidas, está buscando, né, entender melhor, precisa de um diagnóstico para a empresa, precisa fazer esses levantamentos, pode estar entrando em contato com a gente. A gente tem essa parceria com a Micheline, com a ErgoEng há muito tempo, né? Então, assim, o importante é adequar. Eu vejo como uma oportunidade de, como eu falei, de reorganizar a empresa, de estruturar mesmo. Então, a gente deixa aqui os contatos e nós ficamos à disposição para qualquer dúvida, para qualquer levantamento. É só chamar que a gente está à disposição. Eu agradeço.